Depois de uma grande sequência de invencibilidade na temporada, o Inter vai para sua segunda derrota consecutiva. Essa dentro do estádio Beira-Rio e com um sabor diferente, por ser a última partida do Inter na sua casa nesta temporada 2024. Depois da partida, o técnico Roger Machado deu suas explicações e também sobre a falta de Alan Patrick, que está fora da temporada do Internacional, e a gente também vai trazer informações importantes sobre isso. Roger falou sobre o seu trabalho e projetou 2025, inclusive fazendo um pedido para a direção colorada. Um clima que também se tornou ruim aqui no estádio Beira-Rio por conta do falecimento do pai do atleta Wesley, e a gente também vai repercutir essa situação aqui nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Vai lá na KTO, dá uma brincada, ainda tem rodada, a penúltima do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira e a última rodada no final de semana, todos os jogos domingo às 4 horas da tarde. Vai lá na KTO que as odds já estão abertas para tu brincar por lá, se divertir, ganhar uma grana, mas principalmente brincar, se divertir, tá? Jogue com responsabilidade porque o site é para maiores de 18 anos e Societex, se tu tem uma empresa de pequeno, médio ou grande porte, chama a Societex porque é quem tem a maior precisão em gestão tributária, tá? Tu pode estar pagando impostos indevidamente, a Societex vai fazer uma análise dos últimos 5 anos, o quanto tu pagou a mais de impostos e te ajudar a recuperar essa grana. Chama o time da Societex. Um abraço para a doutora Fábio, para o Marcelo e para todo o time da Societex. Tem o QR Code aqui na tela e também o contato da Societex. O primeiro contato é de graça, então chama eles e não perde tempo. Gente, vamos lá. O Inter perdeu, tá? Um resultado que até pelo jogo pode ter sido injusto, talvez até um empate poderia ter sido mais justo aqui, pelo volume de jogo do Inter, mas não por chances criadas, tá? Não foram tantas chances claras, contundentes, de um amasso do Inter em cima do Botafogo, tanto que o primeiro tempo começa com o domínio do Botafogo, o Inter depois imprime o seu ritmo, só que aí já estava 1-0 para o Botafogo num golaço do Savarino, numa jogada ensaiada, que teve ali o escanteio pelo lado direito, teve a participação do Alex Telles também, um levantamento na entrada da área, um quase voleio do Savarino, a bola foi no cantinho do Rocher, não tinha como defender, e ali Botafogo abriu o marcador e o Inter acorda para o jogo, começa a atacar ali, 7, quase 10 minutos do primeiro tempo, cria algumas oportunidades, mas um Botafogo que parecia, cara, que estava brigando a mais por cada bola, e a gente tinha uma expectativa de um Botafogo cansado pela final da Libertadores no final de semana, a vitória por 3-1 contra o Galo lá em Buenos Aires, na Argentina, mas não, tá? Era um Botafogo que correu por cada bola, se doou, deu a vida muitas vezes jogando atrás da linha da bola e mesmo assim conseguiu manter esse 1-0. O Botafogo está com a mão na taça já, está com 76 pontos, o Palmeiras até venceu e está com 73, mas o Botafogo vai pegar o maior rival, um dos maiores rivais, aliás, do Palmeiras, que é o São Paulo. É difícil imaginar o São Paulo vencendo o Botafogo lá no Rio de Janeiro, no Newton Santos, no próximo final de semana, e aí o Palmeiras ganhando do Fluminense. Não adianta. O Palmeiras vai até ganhar do Fluminense, mas a gente sabe que é uma situação bem complicada em relação ao Internacional, tá? O Inter fica na quarta colocação, 65 pontos, mesma pontuação do Fortaleza, que perdeu para o Lanterna e já rebaixado o Atlético Goianiense fora de casa por 3-1, uma derrota doída, tá? Dura também do Fortaleza, do Vojvoda, que é o adversário do Inter na última rodada lá em Fortaleza. Inclusive estou indo agora já na manhã. Vocês estão vendo esse vídeo da madrugada, que é a hora que saiu esse vídeo, então já na manhã dessa quinta-feira eu estou indo para Fortaleza para esse jogo do final de semana, a última rodada do Brasileirão, que vai valer essa quarta colocação, porque o Flamengo venceu o Criciúma, está com 69, não perde mais essa vaga de terceiro colocado. O Inter e o Fortaleza estão brigando por essa quarta vaga aí, pelo menos terminar o Campeonato Brasileiro dentro do G4. Bom, depois da partida, tá, e dessa derrota do Inter por 1-0 para o Botafogo, o técnico Roger Machado falou sobre a atuação do Internacional, e aí ele foi questionado até, não só sobre o jogo de hoje contra o Botafogo, mas a derrota contra o Flamengo, em que a gente viu nos dois jogos o Inter atacando, criando oportunidades, e mesmo assim perdendo para duas equipes que têm até um maior investimento, enfim. O Roger destacou que ele teria como separar esses jogos por tempos, que o Inter venceu um tempo contra o Flamengo e perdeu o outro. E que hoje aqui o Inter fez um grande tempo e um outro nem tanto, tá? Ele disse que esse tipo de detalhe define partidas de alto nível como foi hoje aqui contra o Botafogo. Ele disse que tem certeza que quando a equipe for olhar amanhã o vídeo do jogo no CT Parque Gigante na reapresentação, for ver os números da partida, vão ver que dentro daquilo que foi feito hoje aqui,
tá? Em posse de bola, arremates a gol, arremates que não foram no gol, enfim, todos os números da partida. Quando os jogadores assistirem o jogo e os números da partida, eles vão ver que em 80% pelo menos dos casos em que eles fizeram esse tipo de número, eles ganharam os jogos. Mas hoje aqui no Beira-Rio contra o Botafogo, isso não aconteceu. E ele até citou, teve grande defesa do Gatito, uma bola ali que bateu no pé do jogador, do zagueiro do Botafogo na finalização final, e que ele até citou que, embora não tenha tido as vitórias contra o Flamengo e contra o Botafogo, na visão dele, Roger Machado, o Inter subiu um degrau em competitividade, e ele disse que nunca é bom perder na frente do torcedor, ainda mais nesse horário das 9h30, que o torcedor vai voltar tarde para casa e acordar cedo amanhã para trabalhar, mas que igual o torcedor aplaudiu para o seu último jogo do Inter no Beira-Rio no ano e entendeu o esforço que a sua equipe fez, e segundo o Roger, repito, ele enxerga que o Inter, apesar dessas duas derrotas para Flamengo e Botafogo, em sequência, subiu um degrau em competitividade pensando no ano que vem. O Roger também explicou a novidade que foi a escalação do Internacional, né? A gente viu um Inter com Ener Valencia e Borré no comando de ataque, o que o Roger tentou lá no início da sua passagem aqui no Inter, ele não teve resultado, depois engatou a sequência de 16 jogos de invencibilidade, enfim. Só que ele não tinha o Alan Patrick. O Alan Patrick teve confirmado horas antes da partida uma lesão muscular na coxa, não veste mais a camisa do Inter nessa temporada, não jogaria hoje contra o Botafogo aqui no Beira-Rio e nem contra o Fortaleza, não vai jogar no domingo às 4 da tarde lá no Castelão, em Fortaleza, tá fora, vai ser preparado para 2025, enfim, é uma lesão muscular, precisa ir de pelo menos um mês e 10 dias, um mês e 15 dias para se recuperar, e ele acabou optando por uma escalação que tinha o Ener e o Borré no comando de ataque, sem um meia de criação ali no meio. E ele até explicou que talvez, se ele não jogasse com Ener e Borré, a opção seria colocar o Gabriel Carvalho, que até entrou no segundo tempo, não entrou muito bem mais uma vez. E ele disse que a ideia, na medida que se perdeu o Alan Patrick, era fazer com que o Wesley e o Tabata se revezassem como meias pelos corredores do campo, enfim, como meia pela direita e meia pela beirada esquerda, não um ponteiro mesmo, e o Valência atacar as costas dos jogadores do Botafogo, que é uma característica dele, enquanto o Borré flutuaria ali naquela grande área, fora da área também, que é uma característica dele da mesma forma, e ele aproveitou o Gabriel, que tem uma característica mais semelhante à do Alan Patrick, para tentar abrir o jogo quando fosse necessário, o que foi no segundo tempo. E sobre essa falta do Alan Patrick, tá? Dele não estar à disposição para esse jogo de hoje, o Roger deixou claro que vai ter que buscar mais opções no ano que vem no mercado, tá? Ele diz o seguinte: a gente tem que buscar ter pés de qualidade, assim como o Alan Patrick, que reponham as características de campo. Nos últimos jogos, todos que entraram do banco tiveram um bom nível. O ponto é sempre mais caro. Dentro dessa perspectiva, ter um grupo um pouco maior pode ser importante, com jogadores vindos da base, para a gente produzir este jogador dentro de casa. Quem sabe produzir dentro de casa é melhor do que contratar, né? Vai ter que gastar, obviamente, muito menos. Roger também falou sobre trabalho 2025, que, segundo ele já conversou com o presidente e disse que esse ano do Inter merecia um documentário por tudo que o Estado e que o clube passou por conta das enchentes, e que a vontade dele e do grupo era fazer o torcedor se sentir cada vez mais orgulhoso. E ele disse que lembra do primeiro jogo dele aqui no Beira-Rio, que o torcedor estava ainda mais acanhado para vir pelo momento da equipe, e que depois viu que o torcedor encontrava ele na rua, falava que estava gostando da atmosfera que estava vendo em campo e por isso estava indo para o estádio, e que isso alegrou muito ele como treinador. Bom, gente, no mais, a gente não ouviu mais ninguém falando aqui, tá? E o Inter informou por que nenhum jogador hoje passaria aqui na zona mista para atender a imprensa. Foi por uma notícia muito triste, que foi o falecimento do pai do atacante Wesley, tá? Melhor jogador do Inter, indiscutivelmente, nessa temporada. O Wesley está muito bem. Hoje saiu no segundo tempo por conta de um problema ali, parecia no tornozelo direito ou esquerdo, enfim, mas não parecia preocupar. Mas foi informado aí depois do jogo, durante a coletiva do Roger, um pouco após, na verdade, a coletiva do Roger, mas dirigentes do Inter, pela movimentação que eu vi, foram informados durante a coletiva do Roger que o pai do Wesley acabou falecendo. A informação que o Inter repassa é que foi num acidente de moto. Tá, não se sabe ainda onde foi, em que horário exatamente foi. Há uma ideia de que possivelmente tenha sido durante o jogo aqui que estava acontecendo no Beira-Rio entre Botafogo e Inter, mas a gente deseja aqui toda a nossa solidariedade, força para o Wesley e para a família também do jogador do Inter, tá? É o senhor Hildebrando dos Santos Silva, pai do atacante Wesley do Internacional,
que acabou falecendo então na noite desta quinta-feira, tá? Uma pena. E repito, a gente deseja toda a força do mundo para os amigos, familiares, para o jogador, para as pessoas do clube. Até os relatos que a gente ouviu é que o vestiário estava bastante abatido, todos passaram, ninguém conversou com a imprensa e nem era a ideia por conta dessa situação muito triste, tá certo, gente? Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho que a gente volta para falar mais do Inter. Beijo, um abraço e até a próxima.